Boa tarde, dona Alcemira. Poderia se apresentar para nós, por favor? Bom, eu me chamo Alcemira Rosa Mendes, sou casada com Antônio César Mendes, mãe de 2 filhos, né, Vanessa e Jefferson. Tenho 4 netos, Laura, Heitor, Zion e Léo. Na sua avaliação, assim, quais foram os momentos mais marcantes da sua infância, adolescência, que você considera importante para a sua formação? Olha, a minha infância foi, né, na localidade de Itapocu, município de Araquari, né? Lá só éramos felizes, né? As brincadeiras eram aquelas brincadeiras de antigamente, muito boas, e a gente não tinha, né, rádio, televisão, internet, então eram brincadeiras de jovens daquele tempo, mas muito feliz. E tudo que a gente aprendeu, viveu, né? E então a gente só tem que agradecer. Como a senhora decidiu seguir a carreira de alfabetizadora? Houve influência específica que a motivou a trabalhar com a educação? Olha, de primeiro momento, nem educação eu queria, né? Que eu lembro quando a professora Lia, que era minha professora de didática, disse: Alcemira, você tem que fazer estágio, porque se você está fazendo normal, você tem que fazer estágio. Eu disse: mas quem disse para a senhora que eu ia dar aula? Eu não quero dar aula, eu já estou trabalhando, então eu não tinha essa motivação de dar aula, né? Mas me formei e comecei como alfabetizadora lá no Cubatão, numa escola lá perto do aeroporto. Lá eu iniciei sem saber muito nem escrever no quadro direito. Tive que aprender aquelas letrinhas bem bonitinhas para me poder iniciar a alfabetização. Eu nunca peguei uma sala de aula com menos de 42 alunos. Nunca tive. Quer dizer, nunca em base. Porque teve uma época que a minha diretora, quando eu passei a trabalhar por mais 20 horas, a minha diretora deu uma sala de aula para mim com 15 ou 16 alunos, daqueles alunos que já estavam 3, 4 anos na primeira série que não se alfabetizavam. E aí, para mim, foi o maior desafio que eu tive, que graças a Deus, né, porque aí a gente aproveitava hora da educação física, hora do recreio, saía de casa tipo meio-dia. Para aquela época, a gente não tinha as prioridades que a gente tem hoje, né? Nós tínhamos o mimeógrafo, que nós tínhamos que passar os trabalhos, coisinhas bonitinhas, que eu gostava sempre de fazer coisas bem bonitinhas, através do mimeógrafo. Então, nós saíamos, a gente começava a lecionar 1h30 e eu saía de casa meio-dia para poder passar no mimeógrafo, cortar tudo direitinho para ficar tudo bonitinho no caderno dos alunos. Então, essa época, eu acho que foi o maior desafio meu alfabetizar essas crianças, né? Eu acho que é nos 4, 5, bem difíceis, mas eu consegui, né? Consegui alfabetizar. Era a minha maior felicidade quando a gente olhava a Kombi da Secretaria de Educação, porque não era nós que avaliávamos as crianças, era a Secretaria de Educação que vinha avaliar os alunos e depois a gente só sabia o resultado. Quando eu olhava, todos os meus alunos estavam aprovados. Então, como eu disse no início, e eu nunca tive assim, dizer assim, reprovei 5, 6, 7 alunos, não. Sempre, se eu tinha 42, eram os 42 que eram aprovados no final do ano, porque eu me dedicava, né, de corpo e alma. Eu lembro muito bem que era de corpo e alma mesmo, porque eu acho que isso faz parte da educação, né? Que para mim, até hoje, é isso que está faltando para... Não digo até para a classe dos professores, mas está faltando porque a gente está vendo muita criança sem saber ler, principalmente.
né? A escrever ainda tá mais ou menos, mas a leitura. Então, essa parte a gente se preocupava bastante e tinha que saber ler e escrever. Então, para mim, uma das maiores felicidades, dificuldade eu nem digo, né? A felicidade é quando chegar em junho, os meus alunos todos alfabetizados, principalmente com as sílabas simples que a gente falava, né? Que de agosto em diante que a gente dava as sílabas complexas. Então, até junho, nas férias de junho, meus alunos estavam todos sabendo ler e escrever corretamente. Ô tia, e o que seria as sílabas simples e as sílabas complexas? As sílabas simples de A, né? O ABC todinho, né? Até o Z, e as complexas eram o BR, CR, PR, né? Essas eram as sílabas complexas. Como sua prática pedagógica era influenciada pela sua cultura e identidade? Olha, pela cultura, não sei se te dizer, né? A minha cultura, vamos dizer, que era através do caminho suave que eu alfabetizava, né? Até eu tenho aqui, né? Esse é um livrinho que eu luto às vezes com a minha neta, né? Esse é o caminho suave, né? Então, era através do caminho suave que a prefeitura nos, né? A Secretaria de Educação nos dava liberdade, então nós trabalhamos com o caminho suave. Mais tarde, a gente passou a trabalhar através de história. Então, a gente contava uma história, por exemplo, eu achava um livro sobre a vaca, vamos dizer assim, né? E eu contava uma história sobre a vaca, né? O que ela produzia, o que tinha e o que a gente utilizava, né? O leite, o couro. E depois eles reproduziam, as crianças faziam, tinha o seu caderninho de história e eles produziam. Então, no dia que eu dava a história sobre a vaca, ou sobre o dado, né? Ou sobre outro tapete, vamos dizer assim, a criança contava a história no seu caderninho e fazia as sílabas, né? Aí, por exemplo, do dado, da, de, do, maiúsculo, minúsculo, formava palavras. Esse era o método que a gente ensinava. E ensinava muito bem, com a graça de Deus. Vamos lá. Deixa eu só ler aqui. Vamos lá. Tia, nós sabemos que a senhora foi rainha do Catumbi, um importante símbolo cultural na região de Araquari. Poderia compartilhar conosco o que significou para a senhora ser escolhida? Olha, eu posso te dizer que para mim ser escolhida como rainha, porque lá no meu tempo de criança, eu sempre coroei a Nossa Senhora, né? Eu coroei a Nossa Senhora até quase meus 12 anos de idade, né? Então eu e outra amiga, a gente tinha esse ritual, né? Que a minha mãe, Maria Genésia, ela sempre fazia a coroação de Nossa Senhora do Rosário. Então eu coroei a Nossa Senhora até os 12 anos, mais ou menos. E então a gente tem essa devoção pela Nossa Senhora do A gente agradece pela senhora ter feito a entrevista com a gente e a gente gostaria de saber se a senhora autoriza o uso da sua imagem. Sim, eu, Alcemira Rosa Mendes, autorizo o uso da minha imagem. Obrigada.